Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1956. Olha, eu posso até ser repetitivo do que eu sempre digo, mas realmente é fascinante. E quanto mais a gente se afasta dos anos atuais, mais as histórias vão ficando interessantes, porque nunca foram contadas antes. Eu fico muito feliz de ser o canal que repassa, faz essa viagem no tempo para vocês. E eu aprendo bastante junto com vocês. São histórias incríveis realmente que a gente encontra em cada retrospectiva. Acompanhe, é uma viagem realmente maravilhosa da cultura brasileira e também mundial. Vamos começar com esse cantor. Pela sua história foi um cantor excepcional e muito triste o seu fim. Vamos acompanhar. Começando com Augusto Calheiros, cantor e compositor brasileiro, nascido em Murici, no estado das Alagoas, em 5 de junho de 1891 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1956. Um cantor e compositor, iniciou a carreira artística em Recife nos anos 20 e em 1927, como integrante do grupo pernambucano Turunas da Mauricéia, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Segundo informações, comunicação da época, Calheiros passou longos anos da sua vida cantando com só pulmão, devido à consequência de uma tuberculose. Ele foi um cantor de valsa, seresta, música sertaneja. Augusto Calheiros cantou no filme Maria Bonita, deixou um legado de 80 discos e 154 músicas. E agora começa a parte triste da sua vida. Em 1955, ele adoeceu gravemente e viu-se desprovido de qualquer recurso, pois a vida boêmia o deixou pobre. Foi então socorrido pelo amigo Almirante, grande compositor também, que muito admirava, o fez circular um original livro de contos, com a finalidade de arrecadar algum dinheiro para ajudar no seu tratamento. Apesar da solidariedade recebida, ele veio a falecer no dia 11 de janeiro de 1956, vítima de falência múltipla dos órgãos, aos 64 anos de idade, motivado pela diabetes. Uma informação não comprovada, mas que é muito comentada, é que ele só tinha realmente um pulmão. Foi sepultado no Rio de Janeiro. Eu procurei várias informações, vários relatos, mas que não se encontra onde ele foi sepultado. Primeiramente, só se sabe que foi no Rio de Janeiro. E anos mais tarde, seus restos mortais foram exumados e só não foram parar no ossário graças ao Washington Medeiros, então funcionário do IBGE e admirador do cantor e de suas músicas, transferiu seus restos mortais para Garanhuns, no estado de Pernambuco. Ele não era natural de Pernambuco, era natural de Alagoas, mas foi criado em Garanhuns e tinha esse carinho muito grande. Foi levado, o Washington Medeiros fez uma lápide, mas creio eu, pelo tempo, realmente colocaram até uma estátua com ele no violão e o túmulo foi se deteriorando. Inclusive, segundo o relato do blog Roberto Almeida, o violão já não existe mais. E ele está sepultado no mesmo cemitério São Miguel, que é o mesmo cemitério onde está o grande Dominguinhos. Uma triste história realmente, um grande cantor que foi Augusto Calheiros, mais um cantor que morreu pobre e infelizmente esquecido pela grande parte da cultura. Realmente muito triste, mas eu precisava fazer esse relato. Vamos falar do ator argentino, argentino-americano, né? Perry Norton, ficou conhecido como o Drácula espanhol. Nascido em 16 de junho de 1905 e faleceu em 24 de agosto de 1956. Ele apareceu em mais de 90 filmes, sendo ainda na era dos filmes mudos, até o seu falecimento em 1956. E seu papel mais marcante foi a versão de Drácula, pela Universal Pictures, na versão em espanhol. Ele faleceu de um ataque cardíaco em Hollywood, Califórnia, de apenas 51 anos de idade. E ele faleceu sem um tostão. E seus velhos amigos de Hollywood, entre eles Antônio Moreno, Gilberto Holland, pagaram a coleção para pagar por sua cremação. Exigia a permissão de seu irmão em Buenos Aires. Triste história também, mais um artista mundial que morre pobre. Teve uma vida de glória, mas os finais dos tempos não foram bons para eles. Clifford Brown foi um trompetista que partiu muito cedo. Nascido em Wilmington, nos Estados Unidos, em 30 de outubro de 1930 e faleceu em Bedford, no estado americano da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 26 de junho de 1956. Foi um trompetista de jazz e participou de grandes concertos. E ele partiu muito cedo, no dia 26 de junho de 1956, 4 meses do seu aniversário de 26 anos. Muito triste, um lendário de jazz. Vamos falar de The Chocolate, cantor e compositor João Cândido Ferreira, nascido em Salvador, na capital baiana, em 18 de maio de 1887, e faleceu no Rio de Janeiro em 27
27 de dezembro de 1956. Cantor, compositor, teatrólogo, poeta brasileiro. Ele teve suas músicas gravadas Araci Cortes, como a Baianinha, Samba Mulata, gravado por Francisco Alves, um grande cantor, um grande compositor da sua época. Ele faleceu em 27 de dezembro de 1956, aos 69 anos de idade. Freitinhas, mais um compositor e também pianista. José Francisco de Freitas, nascido no Rio de Janeiro em 9 de março de 1897, faleceu no Rio de Janeiro em 12 de fevereiro de 1956. Ele tinha um defeito na perna e o levava a manquejar. Aprendeu a tocar piano com Francisco Braga e aos 8 anos compôs sua primeira música, uma valsa chamada 13 de setembro. Com 17 anos já era conhecido como grande compositor. Foi grande compositor da era dos carnavais. Ele faleceu deixando inéditas ainda muitas composições. Ele faleceu em 12 de fevereiro de 1956 aos 58 anos de idade. Vamos falar de Heber de Boscoli, nascido no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1918 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de junho de 1956. Foi radialista, ator, apresentador e compositor brasileiro. Ele iniciou sua carreira artística na Rádio Cruzeiro do Sul, renomeada posteriormente para a Rádio Tamoio. Seu famoso programa foi A Hora do Pato, programa da Rádio Nacional, apresentado aos domingos. Ainda na Rádio Nacional, comandou o programa Museu de Cera, programa da Saudade. Ele também apresentou o programa Trem da Alegria, que fez ao lado da sua esposa Yara Salles, que também foi uma grande comunicadora, e de Lamartine Babo. Ele era primo do grande produtor musical e também compositor Ronaldo Boscoli, que ao lado de Miele, fez grande sucesso. Ao lado de Mário Martins e Lamartine Babo, compôs vários sucessos, interpretados principalmente por Ciro Monteiro, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre outros. E ele foi que teve a ideia que para o grande Lamartine Babo compor os hinos para os clubes cariocas. Ele era muito inteligente. Faleceu no ano de 1956, foi causada por infarto, que interrompeu seu trabalho em pleno auge, quando apresentava o programa Trem da Alegria. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grandes histórias. Vamos falar do compositor também. Foi casado com a grande Heleninha Costa, Ismael Neto. Ismael de Araújo Silva Neto, nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 7 de dezembro de 1925, faleceu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1956. Violonista, arranjador, cantor, compositor, foi criador do grupo Os Cariocas. Teve um grande sucesso na época da Bossa Nova. Destacou-se como compositor de clássicos da MPB, como Valsa de uma Cidade, que é homenagem à cidade do Rio de Janeiro, O Último Beijo, quando estou de Holanda. Ele faleceu com apenas 30 anos de idade, sendo substituído do grupo Carioca por sua irmã Hortência Silva. Vitimado pela cirrose, mal no fígado, ele foi sepultado no São João Batista, menos de 3 semanas do grande Augusto Calheiros, que nós também homenageamos aqui. Triste história desse grande compositor. O ator Luiz Calhern, nascido em Nova York em 16 de fevereiro de 1895 e faleceu em Nara, em Tóquio, em 12 de maio de 1956. Foi um ator americano. Ele faleceu do mal súbito, ataque cardíaco, no Japão, durante as filmagens de Two Hours of the August Moon. Ele tinha apenas 61 anos de idade. Tommy Dorsey, trompetista e maestro, grande lendário, nascido em Shenandoah, Pensilvânia, Estados Unidos, em 19 de novembro de 1905 e faleceu em 26 de novembro de 1956. Foi trompetista, compositor, maestro, gravou muitas músicas para o cinema e ele faleceu muito triste, aos 51 anos. Ele sedado com pílulas para dormir após uma refeição pesada, Dorsey teve um refluxo gástrico, vindo a falecer por asfixia aos 51 anos de idade. Triste demais para um grande músico. Vamos falar agora do grande ator de faroeste, George Bancroft, nascido na Filadélfia em 30 de setembro de 1882 e faleceu em Santa Mônica, nos Estados Unidos, em 2 de outubro de 1956. Foi um ator do cinema americano, cuja sua carreira se estendeu por mais de 30 anos. Ele foi escalado em muitos filmes notáveis ao lado de grandes estrelas do cinema ao longo de vários anos em Hollywood. Trabalhou ao lado de Gary Cooper, Humphrey Bogart, entre tantos outros. Ele faleceu em 2 de outubro de 1956 em Santa Mônica, na Califórnia, aos 74 anos de idade. O ator Charlie Chaplin, nascido em Xenia, Ohio, Estados Unidos, em 20 de dezembro de 1869 e faleceu em Corona, Califórnia, Estados Unidos, em 2 de fevereiro de 1956, aos 86 anos de idade. Um grande ator e o seu papel mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi o tio Henry em O Mágico de Oz de 1939 e também participou de As Vinhas da Ira de 1940, entre tantos outros. Ele faleceu aos 86 anos de idade.
O ator Jan Ershort nasceu em Copenhague, Dinamarca, em 12 de julho de 1886 e faleceu em Hollywood, Califórnia, Estados Unidos, em 2 de junho de 1956. Um grande ator, e ele mais lembrado ainda por ser tio do ator e comediante Leslie Nielsen e também avô da grande atriz Shirley Temple. Ele faleceu aos 69 anos de idade, vitimado pelo câncer, e foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, na Califórnia. Vamos falar de Louro de Carvalho, compositor, nascido em Niterói em 22 de abril de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de junho de 1956. Compositor, arranjador, saxofonista, baixista, conhecido como Chorão no cenário musical do Rio de Janeiro desde a Belle Époque. Ele faleceu aos 64 anos de idade. Madelou de Assis, cantora brasileira, que partiu muito cedo. Seu nome verdadeiro era Maria de Lourdes de Assis, mas ficou conhecida como Madelou de Assis. Nascida no Rio de Janeiro em 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 1956 com apenas 41 anos de idade. Ela casou-se com Valdo de Abreu, um radialista e compositor, considerado um dos pioneiros da radiofonia carioca. Seu primeiro trabalho foi em Era Uma Vez, Papai Noel, Felicidade, que foi um disco lançado em 1932 pela Columbia e fez um estrondoso sucesso. Mas não tem mais informações sobre o seu falecimento, apenas que ela faleceu aos 41 anos de idade no ano de 1956. Vamos agora relembrar de alguns pilotos que infelizmente faleceram em 1956. O Johnny Clyde, nascido em Londres, na Inglaterra, em 11 de agosto de 1916 e faleceu em Bruxelas, na Bélgica, em 3 de fevereiro de 1956. Foi um piloto de Fórmula 1 anglo-belga e disputou o primeiro grande prêmio da história da categoria, mas nunca pontuou na Fórmula 1. Clyde faleceu apenas 39 anos de idade, vitimado pela tuberculose. Wal Faulkner, mais um piloto, nascido em 16 de fevereiro de 1918, no Texas, Estados Unidos, e faleceu em 22 de abril de 1956, em Vallejo, Califórnia, Estados Unidos. Ele esteve em 500 milhas de Indianápolis, quando a prova fazia parte do calendário da Fórmula 1. Faleceu no dia 22 de abril de 1956, aos 38 anos de idade, após um acidente de qualificação em um evento da Isaac Stock Car, em Vallejo, na Califórnia. Jovem demais. Ernst Luff, mais um piloto de Fórmula 1. Ele, nascido em 4 de julho de 1907, na Alemanha, faleceu em 3 de março de 1956, em Westfália, na Alemanha. Foi automobilista e engenheiro alemão. Participou do GP da Alemanha de 1953 na Fórmula 1. Fora das pistas, contribuiu para o desenvolvimento da BMW na década de 30. Ele, já com 46 anos de idade, participou do GP da Alemanha, abandonando a prova depois de apenas 2 metros completados. É a menor distância já percorrida por um piloto de corrida da Fórmula 1. O carro infelizmente quebrou. Veio a falecer em 3 de março de 1956 devido ao tumor cerebral, aos 48 anos de idade. Vamos agora relembrar Mauro de Almeida. Foi um jornalista, teatrólogo, compositor, nascido no Rio de Janeiro, dia 22 de janeiro de 1882 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de julho de 1956. Ele começou a carreira na redação da Folha do Dia do Rio de Janeiro. Foi repórter policial e cronista carnavalesco. Ele compôs, em parceria com Donga, a letra Pelo Telefone e foi oficialmente o primeiro samba gravado no Brasil em 1918. Compôs com Pixinguinha e Donga o samba O Malhador, entre outras. Ele faleceu aos 74 anos de idade no dia 19 de julho de 1956, no Rio de Janeiro. Vamos falar do ator Mesquitinha, grande ator da sua era, dos teatros de revista, de comédias. Ele era português, nascido Olímpio Bastos, mas foi como Mesquitinha ficou conhecido. Nascido em Lisboa, Portugal, em 19 de abril de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1956. Ator notável dos palcos e dos primeiros anos do cinema brasileiro. Com a esposa Olga Bastos, teve 2 filhas. Ele trabalhou com grandes nomes como Araci Cortes, Margarida Max, entre outros. Entre seus filmes, vamos citar aqui Carnaval Cantado, Alô Alô Brasil, O Bobo do Rei, João Ninguém, Maridinho de Luxo, que é um grande sucesso em sua carreira. Seu último trabalho no cinema foi em 1952 em Simão, o Caolho. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1956, aos 54 anos de idade. Mais um lendário do cinema brasileiro. E agora vamos homenagear o jogador de futebol Maneco. Para encerrar as homenagens de hoje, é uma triste história. Fique até o final, você recebeu seu alô para você que assistiu o ano de 1957. Manuel Anselmo da Silva, conhecido como Maneco, o Saci do Irajá. Nascido em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1956. Ele atuou como meia-direita. Ele jogou principalmente no América do Rio de Janeiro de 42
52 a 56 e defendeu a seleção brasileira no ano de 1947. Ele atuou no América, né, seu clube do coração, onde marcou 227 gols, sendo o terceiro maior goleador do clube rubro em todos os tempos. Ele jogou somente no América, dos 15 aos 28 anos. Defendeu também a seleção carioca, seleção brasileira, e a história dele é muito triste, porque ele tinha apenas 34 anos de idade e ele tirou sua própria vida em 22 de novembro de 1956 por não conseguir quitar a dívida do apartamento. Ele tinha recebido uma ordem de despejo e ele tinha comprado esse apartamento para seus pais e ele não estava conseguindo pagar. Para não dar esse desgosto aos pais, ele tirou sua própria vida com apenas 34 anos de idade, no dia 22 de novembro de 1956. A triste história de um grande jogador que infelizmente estava passando por dificuldades financeiras e faleceu infelizmente afundado em dívidas, pobre e com apenas 34 anos de idade. Muito triste realmente. Então esse foi o vídeo de hoje. Famosos que faleceram no ano de 1956. Para você que assistiu o ano de 1957, deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. A Cláudia do canal CR, obrigado, viu, pelo carinho. Jéssica Nunes, obrigado. Ali Ferreira de Pouso Alegre. O Marcelo, lá de Guarujá, litoral sul de São Paulo. A Glaciara Farias, Pelotas. Carlos Borges, lá do Mato Grosso, nosso amigo Sargento. Jean Felipe Tuber. Antônio Silva, lá de Felixlândia. O André Luiz Araújo, da Conceição de Jundiaí. Jefferson, de Guarulhos, São Paulo. O Antônio Oliveira, obrigado. Cleidmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. O Giovanni Penteado. O Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. O Léo, o Nailson, de Aratuípe, interior da Bahia. Janete Cisato Vital, obrigado. O Cileide Cândido, de Mari, Paraíba. O Marcelo Brauna, de Saluá, Pernambuco, obrigado. O Éden Davi, de Cascavel, lá no Paraná. O Osinaldo Cunha, obrigado. Elisângela Cândido, sempre com a gente. Reginaldo da Silva Carvalho. Maria Barros. Alexandre Lopes, o Jorge Tatsuta não perde o seu vídeo, a Mary Lazier também não perde o seu vídeo da gente, o Alexandre Lopes sempre com a gente. Obrigado a todos vocês pelo carinho, um abraço e até o próximo vídeo do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens, e até o ano de 1955. Até lá.